Oi, eu sou a Glay Games e hoje eu venho trazer algo diferente aqui para o canal, que também faz parte do meu universo. Vamos sair um pouquinho do mundo do game e vamos entrar agora no mundo da leitura. E em primeira mão, eu estarei apresentando a vocês uma obra incrível do maravilhoso escritor Neil Gaiman, Lugar Nenhum, com direito a spoiler. Vamos lá? Então, galerinha, eis aqui uma das grandes obras do escritor britânico Neil Gaiman, Lugar Nenhum. Eu estarei falando para vocês um pouco sobre a história e no decorrer do vídeo estarei falando também sobre o escritor Neil Gaiman. Aqui, o livro Lugar Nenhum nos conta a história de Richard, um rapaz normal, com uma vida normal, um trabalho normal e com uma noiva um pouco mandona, a Jess. Certo dia, a Jess pediu que o Richard fizesse uma reserva em um restaurante porque eles iriam se encontrar com o chefe dela. E ela falou pra ele, olha, você tem que se comportar dessa maneira na frente do chefe, porque ele é uma pessoa muito exigente, aquele chefe muito cri-cri, sabe? E ele falou, não, tudo bem, não, vai dar tudo certo. Só que, porém, o Richard era um rapaz um pouco desligado e acabou esquecendo de fazer a reserva e acabou esquecendo até mesmo que tinha esse jantar importante para a Jess. Só que ele garantiu que ele iria conseguir reservar o restaurante para que eles pudessem, enfim, se encontrarem. Quando foi de noite que eles foram a caminho do restaurante, já estava com aquele climinha de briga, porque ela estava insistindo que ele tinha que se comportar, que ele tinha que agir dessa forma, falar dessa maneira, rir se fosse necessário e ficar calado se fosse preciso, dessa forma. E já estava com aquele climinha chato, tipo, ah, tá bom, já entendi, ok. De repente, no meio do caminho, o Richard, a Jess, encontra uma moça caída no chão, toda machucada. O Richard, na mesma hora, fala que quer ajudar ela, porque é como se fosse um instinto humano, né? Ajudar o próximo quando você vê ele todo ferido, machucado, chorando, por exemplo. Só que a Jess queria chegar logo no restaurante, queria encontrar logo com o chefe. E o Richard não, o Richard queria ajudar a menina, queria ser solidário. Nessa hora, eles dois começam outra discussão, porque a Jess começa a falar, você tá botando uma pessoa qualquer que você não sabe nem quem é e por que ela tá desse jeito à frente de mim, do meu trabalho, do meu chefe, da minha carreira. Aí fica com aquela briguinha novamente. A Jess acaba ficando com mais raiva e acaba indo embora. Então dá a entender que o relacionamento deles aí teria meio que dado um basta, né? O noivado teria acabado por causa dessa briguinha. Só que o Richard ficou com a garota no meio da rua. Aí ele falou que iria levar ela para o hospital, só que a moça estava assim um pouco consciente e disse que não queria ir para o hospital. Então o Richard achou melhor levar ela para o apartamento dele. Assim feito, levou ela. Chegando lá, ele ajudou ela a tirar um pouco do excesso do sangue da roupa dela. Viu que parte do sangue não era somente dela. Ela também estava ferida, mas não era só dela o sangue. O que acontece? Quando ela fica já melhorzinha um pouco, passa-se umas horas, ela fala que precisa contactar o amigo dela, que também é como se fosse, tipo assim, um guarda, sabe? Tipo um guarda-costa, que era o Marquês de Carabás. Essa moça, ela se chama Dó. Não sei se eu falei no início, mas ela se chama Dó, que é porta em inglês. Quando o Marquês de Carabás chega no apartamento do Richard, ele leva a Dó embora. E antes dela ir embora, ela fala pro Richard, ela agradece pela ajuda, mas diz que sente muito pelo o transtorno que ela iria, no caso, causar a ele. E ele fala assim, não causou e provavelmente não vai causar, foi só uma ajuda normal. Só que não, porque logo depois bate na porta dele dois homens estranhos, que é o senhor Kroll e o senhor Vanderman, atrás da Dó. Ele chegou com uma foto, um retrato dela, perguntando se ele tinha visto aquela moça, se sabia para onde ela foi. E ele vendo que aquele povo ali era esquisito, já disse, não sei quem é, mentiu. Só que o Sr. Crump e o Sr. Vanderman ficou assim meio desconfiado, porque sabia, porque tipo, sentiu o cheiro dela no ar, sabe? Aí, o que acontece? Eles vão embora, mas ficam com aquela desconfiança. Quando é no outro dia que o Richard vai levantar de manhã para ir trabalhar, ele começa a notar coisas estranhas acontecendo com ele. Por exemplo, ele chega no metrô de trem, lá no metrô do trem, e vê que as pessoas não estão vendo ele, esbarra nele. O taxista não para ele. Quando ele chega lá no serviço dele, ele vê que a mesa dele sumiu.
que os amigos dele, que convivem com ele há anos no trabalho, não sabem quem ele é, não está reconhecendo ele. A própria Jess, que é noiva dele, não sabe quem ele é. O chefe dele não sabe quem ele é. E ele se desespera. O que foi que aconteceu? O que está acontecendo? É um sonho, é um pesadelo? O que é? Só que ele começa a associar que pode ter sido por causa daquela menina estranha, daquele amigo estranho, daqueles 2 homens estranhos que apareceram lá do nada na vida dele. E ele busca resposta e acaba encontrando e descobrindo a então Londres de baixo. No caso, o Richard mora na Londres de cima. A Londres normal, que a gente sabe como é que é. Tanto que tem aqui no livro, tem o metrô, né? Algumas estações aqui já estão desativadas, outras ainda funcionam. Na medida da lembrança também do próprio Neil Gaiman, que foi ele fez o livro todo baseado em Londres, a verdadeira Londres que a gente sabe que existe, né? Aí, o que acontece? Ele então descobre que abaixo da Londres normal, essa Londres que existe pra gente também, existe uma outra Londres. Não é exatamente a mesma Londres, como se fosse tipo um espelho. Não é como se fosse um espelho, porque é basicamente, mas não é totalmente. É como assim, por exemplo, debaixo da Londres, no chão, não tem os esgotos, as passagens, os canos, as valas, o subterrâneo para ir para os trens. É mais ou menos isso, só que a parte de cima e a parte de baixo. Aí, onde fica o esgoto, é um reino, né? Tem o reino lá dos ratos. Aí, saindo por outros caminhos, outros túneis, ele descobre uma cidade, uma escada que sobe, de repente, no que sobe já não está mais em Londres, tá tipo assim, em outro mundo paralelo. Então, a Londres de baixo é como se fosse uma segunda dimensão abaixo da Londres real. Vocês entenderam, né? Eu falei aqui aos ventos. Então, aí o que acontece? Quando ele chega lá, nessa cidade inversa, ele vai atrás da Dó e encontra. Só que a Dó tá ocupada com os afazeres dela, que descobrir quem foi que matou os pais dela e saber o porquê, o que levou essa pessoa a querer matar os pais dela, que também tem o mesmo dom dela, que assim como o nome dela, Dó, é porta, ela tem o dom de abrir portas, abrir cadeados, fazer chaves que você imaginar, ela consegue abrir, que esse é o dom dela, e é o dom da família. Aí ela quer saber por que os pais dela morreram e se foi baseado no poder dela, né? E o que o pai dela sabe a respeito disso. Então, ele descobre ela, encontra novamente o Marquês de Carabás. Quando ele encontra a Dó, ela fala bem assim, que não tem tempo para ajudar ele, mas que se por acaso ele quiser e sobreviver à caminhada com ela, porque vai ser longa, ela ajudaria ele, então, a ele voltar para o mundo dele. E ele fala, tudo bem, não tenho nada a fazer mesmo, minha vida lá tá um caos, então vou com você. Então, nesse momento, a gente já tá aí praticamente quase que na metade do livro, certo? Porque o primeiro é toda essa desenvoltura, essa loucura que tá acontecendo na vida dele, e a gente já chega na parte aí que ele vai viver todo esse universo, vai começar a ver que as pessoas são estranhas, tem um mercado flutuante, não só um, mas é como se fossem vários mercados, mas que eles aparecem em certos pontos, em determinados lugares. E eles precisam ir para esse mercado flutuante, que lá eles fazem trocas. Você pode dar, por exemplo, um chapéu e troca por um favor. Você pode dar uma latinha de sardinha velha em troca de um casaco, por exemplo. Então, assim, o mercado flutuante é isso. É como se fosse uma enorme feira gigante, onde lá todo mundo tem suas mercadorias e para eles é de valor. Pode ser lixo, pode ser resto, mas para eles tem seu valor. Então, eles estão indo lá para esse mercado flutuante. Nesse meio tempo, eles conhecem a caçadora, porque a Dó, ela precisa de uma guarda-costas que proteja ela, que seja forte. Então, no livro, vai ter como se fosse um mini torneio, que é algumas pessoas que querem ser o guarda-costas dela para poder guiar ela até o destino final dela. Só que nesse meio tempo, tem um cara que ele tá infiltrado para tentar pegar a Dó e tenta lutar, vencer esse torneio. Só que quem vence é a caçadora. Só que a caçadora resolve ajudar a Dó porque a caçadora já tem os seus próprios planos, que é vencer a grande besta. Que na história conta que quem vence, na verdade, é o próprio Richard. Richard se mostra super valente. No meio o medo faz você se tornar valente. Porque quando você está com medo, acuado, você tem que arregaçar as mangas e atacar. Ou senão você é morto, devorado.
da mesma forma que a besta atacou a caçadora não teve forças para vencer aquela enorme besta gigante, mas o Richard foi lá e conseguiu. Então, o que que acontece? Eles caminham nessa direção, encontram os monges, e os monges falam para eles que eles têm que passar por algumas missões de valentia para eles conseguirem a chave que iria abrir portas, para eles conseguirem descobrir quem era o assassino dos pais da Dó. Aí, nesse meio tempo, é engraçado que na história não fala muito em questão de comida, do que ele comeu, onde ele comeu, mas só fala como se a história não parasse, como se lá não tivesse importância para ele de comer. Mas chega a citar que ele comeu algumas vezes, poucas vezes. Quando ele ia comer, tinha que sair logo e deixar a comida para lá. Aí, a história nos conta que, já quase chegando no finalzinho, ela descobre que, na verdade, quando ele chega lá nesse local dos monges, que eles precisam vencer os testes, cada um faz um teste. E o último a fazer o teste é o próprio Richard. É o teste final, decisivo, para eles conseguirem a chave lá do local onde eles iriam encontrar a pessoa que assassinou os pais da Dó. E é o Richard o responsável por conseguir a chave. E ele já estava desesperado, meu Deus, e agora? A gente vai colocar a missão nas mãos de uma pessoa despreparada, que um fracote. Só que aí o Richard mostra a valentia, vence o desafio dele, que era vencer a própria loucura dele. Porque quando ele tá lá, pessoas aparecem para ele falando assim, isso tudo que você está vivendo é mentira. Você tá louco. Na verdade, você tá há dias e dias mendigando nos metrôs de Londres. E ele começa a falar, será que é verdade? Porque é loucura eu conversar com um rato. É loucura eu conversar com um homem-pássaro que tem nos telhados. É loucura eu estar andando dentro do subterrâneo, lutando contra bestas, feras. Isso tudo, será que é verdade? Aí ficou a loucura na mente dele. Aí o Richard se sentiu louco. Só que aí ele teve que vencer essa loucura para ele finalmente conseguir a chave. Se ele não vence essa loucura, ele morria, como muitos outros tentaram essa chave e morreram porque não aguentaram a própria loucura. Aí ele vai e entrega a chave pra Dó, a Dó fica toda feliz, e na história a gente vê que tem aqueles... dá a impressão que os dois, tipo assim, vão se beijar, dá aquele olharzinho apaixonado, mas não tem esse romance na história não, só dá aquele entender que eles estavam começando a fluir um sentimentinho ali entre os dois, né, um homem e uma mulher, né, acaba aí tendo um sentimento, só que não relata, a gente não entra em detalhes na história, não tem detalhes sobre isso. Só esses sentimentinhos, esse olharzinho, esses abraços muito apertados, enfim. Aí, o que acontece? Quando acontece tudo isso, a Dó, ela consegue voltar na casa dela, onde os pais dela foram assassinados, encontra os diários do pai, e nesses diários encontra que o pai falava bem assim, palavras soltas, né? Ela encontra palavras soltas em que fala que ela tinha que ir atrás do anjo Islington. E só que, na verdade, se ela tivesse pesquisado mais, tentado entender mais, ela ia ver que ela estava entrando em uma grande armadilha, que não era para ir atrás do anjo Islington, que ele era um amigo que iria ajudar ela a descobrir. Ele era um grande inimigo. Então, assim, já estamos entrando aqui no spoiler. Se vocês não querem saber, pare aqui mesmo. Mas se vocês quiserem muito saber como é que acaba esse livro, continue. O que acontece? Quando ela consegue descobrir a localização do anjo Islington, vai todo mundo para lá. Chegando lá, o anjo Islington é a perfeição em pessoa. Aquele anjo maravilhoso, incrível. E só que acaba que ele se revela para ela sendo o verdadeiro inimigo. Que ele fez tudo aquilo, ele matou os pais da Dó porque ele queria que ele abrisse uma porta para ele, mas o pai se recusou e nos diários falava para ela tomar cuidado, só que estava tudo muito assim queimado, porque pegou fogo, não tinha pedaço solto, então ela achava que era para ir atrás, que ele iria ajudar, mas só que não. Aí quando chega lá, ele prende o Richard, prende o Marquês de Carabás e começa a torturar. E a Dó se vê numa situação tipo, eu faço a porta, entrego a porta que ele quer, abro a porta pro anjo, o grande inimigo que se revelou, e salvo meus amigos, ou deixo eles morrerem e não entrego a chave. Só que aí ela acabou usando esperteza com o anjo, disse que tudo bem, eu vou abrir a porta pra você, que era a porta pro paraíso, porque o anjo queria voltar ao paraíso. Tipo assim, o anjo caído quer voltar, quer retornar pra sua casa, só que ele quer retornar pra ele governar, entendeu? Aí ela vai, abre pra ele a porta, e quando ela vai, fala assim, pode abrir, pode entrar.
Quando ele vai abrir na porta, feliz da vida, na verdade, não era o paraíso, era um enorme buraco negro que sugou ele. Aí sugou tanto ele, quanto o Sr. Vanderbilt e o Sr. Kron, porque eles também estavam lá, que eles eram contratados pelo próprio anjo para capturar ela. Aí no decorrer da história, conta que eles conversavam por telefone, aí o anjo falava, capture ela. Aí depois, numa outra ligação, mate ela. Aí depois, numa outra ligação, pegue o Richard. Então, tem todas essas ligações aqui na história. E é isso a história. É um rapaz normal que se vê em uma situação inesperada, vai atrás de resposta, tentar recuperar a sua vida normal e acaba se vendo em um mundo louco, bizarro, que coloca a sanidade dele em jogo. Já no finalzinho da história, só para quase finalizar aqui, no finalzinho da história ele volta, ele consegue, porque tudo se soluciona, tudo finaliza, todo mundo fica feliz para sempre. Aí ele vai e fala que quer ir embora, e a Dó, com o coração apertado, vai falar, tem certeza que você quer ir embora? Ele vai falar, tenho, não é meu lugar, eu tenho que ir, eu tenho minha noiva. Só que aí quando ele chega lá, que ele realmente vai embora, que eles dão tchau, o Marquês de Carabás fala assim, se você tiver certeza, vai, se você não tiver, você fica. Ele falou, não, eu tenho certeza. Só que quando ele volta pro mundo dele, ele volta pra quê? Pra mesma vida de sempre, aquela vida parada, sabe? Só que o noivado já tava assim meio frio por causa da briga inicial, então o Richard mais a Jess já tava assim meio frio, mas ele tava querendo, tinha esperança de voltar pra ela. Mas ele tava se sentindo tão livre, sabe? Que ele falou, quer saber? Não vou nem correr atrás. Só que ele começou a ver, o trabalho era a mesma coisa, o chefe era o mesmo, os amigos eram o mesmo, os problemas eram o mesmo, táxi, o metrô. Aí ele falou, cara, eu não quero isso aqui, eu quero a vida de antes, o metrô, o submundo, eu quero a Dó, eu quero o Marquês de Carabás, eu quero toda essa loucura. Aí ele, de repente, numa noite, já no finalzinho aqui do livro, nas últimas páginas, ele tava no meio da rua e ele acabou que ele tinha uma faca, não me lembro direito se ele tinha uma faca ou se ele pediu a faca pro mendigo que tava Não, ele conversa com o mendigo e o mendigo acha que ele é louco. Aí ele pega uma faquinha, que ele tinha essa faquinha, é isso mesmo, ele pega a faquinha, aí ele começa a riscar a parede, tipo fazendo um desenho de uma porta, sabe? O formato de uma porta. E ele começa a falar, Dó, você está aí, Marquês de Carabás, você está aí, eu quero voltar. Aí de repente ele fala, não tem jeito, eles realmente me abandonaram pra sempre. Só que de repente abre tipo uma luz, sabe? Como se a porta se abrisse e o Marquês de Carabás aparece e fala, e aí, você veio ou não? Aí ele para daquele olhar assim, tipo, vou, e entra, e a porta que ele desenhou se fecha para sempre. Então o Richard se desfaz da vida dele monótona e vai em busca de uma vida totalmente diferente, cheia de incertezas, mas que era aquilo que ele iria querer para ele. Essa é a história de Lugar Nenhum. Quando o Neil Gaiman fez essa história, inspirado na Londres, uma cidade que ele tanto ama e admira, ele escreve aqui, ele relata trechos de os metrôs que ele já foi, cidades que ele já foi, restaurantes, cafés, barzinhos, tudo que ele foi e que a memória dele permite ele lembrar, ele transcreveu aqui para este livro. Para que os leitores conseguissem ter mais um pouco assim de visualização da história, porque a história é muito boa, é muito cativante, ele lançou também o quadrinho de Lugar Nenhum, que é ainda mais perfeito. E por que eu digo isso? Porque aqui ele conta tudo detalhadinho. São poucas páginas? São, mas isso tudo aqui, eles conseguiram colocar aqui com perfeição, sabe? Eles foram bem fidedignos na hora de desenhar a história. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui de início a gente já vê a Dó, exatamente como tá escrito no livro. Ela tem o formato de uma chave no olho, que é o poder dela. Falou do casaco, falou da roupa, tudo perfeitinho, não mudou nada. É incrível, 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 incrível. Aí tem a introdução. Aqui, o início de tudo, ela fugindo do senhor Vanderbilt, mais do senhor Crump, ela toda machucada. Aí ela se fere, ela lutando contra ele, aquela coisa toda. Aí ela foge deles, consegue fugir deles. O Sr. Vanderbilt. Aí aqui já entra na história do Richard. Aqui é o Richard, ó, a cara dele, o rapaz tipo, ai meu Deus, né? Mais um dia. O chefe arrogante. Aqui a Jess, a noiva dele. Em cima da mesa dele fala que ele tinha esses brinquedinhos aqui em cima da mesa. Aí a vida monótona, sabe? Parada. Aí eles estão indo para o restaurante, que é no meio da rua. E aí vão encontrar como é que fala? A Dó machucada no meio da rua, aqui ó, machucada no meio da rua.
Aí eles brigam porque ele quer ajudar ela, aí ele leva ela pra casa. Então conta tudo. Aqui, ó, ele no outro dia, o Sr. Wanda aparece pra eles, peita ele. Você conhece a Dó? Cadê a Dó? Eu não sei quem é a Dó. Aí eles vão embora, que tá o rato, ele fala, meu Deus, que loucura, eu tô conversando com o rato. Mas é tudo sobre ela. Acaba que ele vai atrás do Marquês de Carabás, exatamente como diz na história. Aí ele vê que as pessoas não reconhecem mais ele. Aí ele vai atrás dela. Então, é perfeito. Pessoas com quem ele convive. E só pra mostrar aqui rapidinho, gente. No finalzinho de tudo. Aqui foi a grande batalha, o torneio, né? Pra saber quem ia ser o protetor da Dó. Que é a caçadora. A caçadora consegue. Só que, como eu falei, a caçadora tem os planos dela, que é vencer a grande besta. Vou mostrar aqui pra vocês a grande besta, rapidinho. Cadê ela aqui? Esse daqui, ó. Esse é o Marquês de Carabás. Ele é negro dessa mesma forma, como diz na história. Só um minuto. Aqui tá os monges. Aqui é a chave que o Richard vai conseguir através da loucura. E esse aqui é o anjo Islington, que é o grande inimigo da Dó, que ela descobre que, na verdade, ela achava que era um aliado, um amigo que ajudou o pai, só que não. Ele queria voltar para o paraíso. Aí eles vão lutar rapidinho. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, a grande besta, que o Richard que vai conseguir matar, porque a caçadora não consegue matar ela, tá vendo? Isso. E eles vencem o... Cadê? Rapidinho, tá aqui. Aqui, quando ela abre a porta para o anjo Islington, ele descobre que, na verdade, não é para o paraíso, e sim para um buraco negro, e ele consegue vencer o anjo Islington. Aí ele volta pro mundo dele, se vê que não é isso que ele quer, faz aqui a porta com a chave, tá vendo? Faz a porta com a chave e desaparece, voltando para o mundo subterrâneo aqui, ó. E é isso, gente. Contei tudo, mostrei detalhadamente. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver bastante da história. Desculpem quem não gosta de spoiler, mas às vezes vocês procuram saber um pouco da história e acaba que as pessoas que falam sobre livros só contam só partes, só conta só o início e você fala, poxa, mas a história não é só isso, né? Tudo bem, às vezes é chato você saber o final, mas é necessário porque eu estou apresentando para vocês a obra. Já deixando claro aqui que o Neil Gaiman, o escritor, ele tem muitos outros livros, como por exemplo Coraline, ele tem Deuses Americanos, ele tem Sandman, que é incrível, vale a pena vocês lerem Sandman, e milhares. Simplesmente pesquisem em Neil Gaiman, vocês vão encontrar várias e várias obras dele, aí vocês tentem conseguir ler ou assim, físico ou em PDF. Vocês vão ver que é perfeito. Então eu recomendo Neil Gaiman para vocês. É um dos escritores que eu mais gosto, praticamente o número 1 para mim. E já vou deixando aqui avisado que temos a gameplay completa de Odma, que é um guerreiro viking. Temos também a do Leos Fortune, que é de uma bolinha peluda que vai em busca de sua fortuna roubada. Temos agora, que a gente acabou de finalizar, a história de Limbo, que é um garoto que aparece numa floresta do Limbo e está em busca de sua irmã desaparecida, que é incrível o final. Perfeito. Se atentem ao final, porque os finais são os melhores. Temos também um box do controle, do iPega, que é o que eu uso para jogar aqui no canal, e também do celular que eu uso para fazer os jogos, para jogar. Fiquem atentos que vem coisas por aí, vem novidades, e eu espero vocês aqui. Desde já agradeço, espero que vocês tenham gostado deste novo vídeo. É uma nova experiência também para mim, tá falando um pouco de algo que eu gosto, que é leitura, que é livros. E espero que vocês sintam-se bem-vindos e queiram continuar sabendo mais sobre livros comigo, porque eu estarei sempre trazendo uma novidade aqui para vocês, tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!